Olá, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Zora Costa. Atualmente eu sou graduanda em marketing digital e estou hoje com o objetivo de trazer e fazer alguns diálogos relacionados ao marketing e à sustentabilidade. Nós iremos hoje ter uma introdução sobre a questão do tema. Também iremos trazer algumas questões relacionadas à sustentabilidade e ao papel do marketing sustentável, além dos desafios relacionados ao marketing sustentável. E um caso de sucesso. A sustentabilidade tornou-se um conceito central nas discussões sobre o futuro das empresas e da sociedade. Com a crescente preocupação com o meio ambiente, o marketing sustentável surge como estratégia essencial para organizações que desejam se destacar e se manter relevantes no mercado atual. O marketing sustentável ele tem uma importância que é a integração entre a responsabilidade ambiental e as estratégias de mercado. Por isso que a ideia é compreender como se integra essa responsabilidade ambiental com as estratégias de mercado, promovendo práticas éticas e produtos que tenham menor impacto no meio ambiente. É importante compreender que o greenwashing ele é um termo que vai caracterizar a prática enganosa, que às vezes as empresas tentam transmitir numa imagem relacionada à responsabilidade ambiental. Então é importante pontuar isso para que nós tenhamos essa ideia, que muitas vezes a empresa ela pode estar transmitindo um discurso, mas na prática ela não está atuando como deveria, então ela vai estar tendo uma prática de greenwashing. Mas o que é sustentabilidade? Vocês já pensaram nisso? A sustentabilidade ela refere-se ao desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações. É importante entender que a sustentabilidade ela vai suprir as próprias necessidades quando se pensa nos pilares fundamentais, que é o ambiental, o social e o econômico. Ou seja, uma organização sustentável busca equilibrar a preservação do meio ambiente, o bem-estar social e a validade econômica em suas operações. Nesse sentido, o papel do marketing sustentável é aplicar esses princípios da sustentabilidade nas estratégias de marketing e comunicação das empresas, que é o caso que nós vamos trazer mais adiante. Ele não se limita à divulgação de produtos ecológicos, mas envolve o compromisso genuíno da organização com práticas responsáveis. E isso tudo vai gerando uma cadeia de valor. Nós vamos ter valores impregnados nesse processo, que vai desde a produção até o pós-consumo. Então, dentro dessa ideia do marketing sustentável, é importante incluir e entender as características principais, como
promoção de produtos e serviços com menor impacto ambiental, transparência nas informações fornecidas ao consumidor, valorização de processos e produtos éticos e justos. A importância de você ter sempre isso dentro do cabedal, né, da empresa. Engajamento e práticas responsáveis, o incentivo, né, ao consumo consciente, que é importantíssimo hoje. Quantas vezes nós vemos, né, o descarte irregular de produtos, né, das embalagens. E é importante a gente compreender que nós estamos num processo de fazer a reciclagem, né? De tentar ser o mais sustentável possível, né? Dentro dos nossos conhecimentos. E quando se pensa no marketing sustentável, nós devemos compreender que isso é muito vantajoso. Por quê? Porque traz uma diferença dentro do mercado. Uma empresa que se envolve no processo do marketing sustentável, ela vai trazer essa diferenciação. Elas vão imprimir o seu compromisso sustentável e, obviamente, vão se destacar nesse cenário competitivo que é o mercado. Além disso, quando você pensa nesse processo sustentável dentro da sua empresa, você vai fidelizar clientes, né? Sempre tentando trazer processos educativos e atentos, né, sobre o impacto dos produtos que eles consomem. Também tem a questão da redução dos riscos e pensar aí na prática para evitar questões, né, legais, pensando também no processo da reputação da empresa, que é importantíssimo, e a eficiência operacional, que aí está ligado a esses resultados econômicos e a redução, né, de custos e pensar nos recursos, né, como finitos, né? Os recursos ambientais, eles são finitos, então nós precisamos cuidar deles. Bom, o marketing sustentável, ele tem também desafios. Apesar da gente já ter trazido um pouco sobre as vantagens, né, que as empresas têm quando adotam esse processo dentro, né, do seu escopo empresarial, o marketing sustentável ele enfrenta desafios importantes, né, como o que a gente já trouxe aqui, que é o greenwashing, que é quando há um processo de sustentabilidade que não condiz, né, com o processo real, né, de ser sustentável. E aí nós temos uma necessidade de tentar estruturar isso mais próximo, né, de uma educação ao consumidor, né, sobre a importância das suas escolhas mais responsáveis. No Brasil, né, e no mundo, diversas empresas adotam, né, essas práticas inovadoras do marketing sustentável. E aí nós temos exemplos como o uso de embalagens biodegradáveis e recicláveis, campanhas que conscientizam, né, o consumidor, uma logística reversa para o descarte adequado, né, e correto dos produtos consumidos. Além disso, nós precisamos pensar na parceria com ONGs, projetos sociais, a palestra em si que nós estamos trazendo aqui, né, alertando sobre essas questões, e também, né, o que é o ápice, que seria uma certificação ambiental internacionalmente reconhecida. Por isso, assim, que o marketing ele é fundamental, né, para o sucesso das empresas, quando se pensa na questão da sustentabilidade. E no século XXI isso é o must, né? Isso é
uma conquista real, alinhar valores, ter ética ao produzir, ao produzir, né, ou fornecer um serviço, produzir ou fornecer um serviço relacionado a esse processo de responsabilidade ambiental dentro, né, da empresa. O processo produtivo ele tem que ser o mais clean, né? E está associado também à questão da política ambiental. Então, os empresários, os empreendedores precisam estar atentos, né, nesse processo. E a questão das campanhas, né, de educação ambiental, né, e parcerias com cooperativas especializadas contribui e muito para ampliar, né, o alcance dessas práticas relacionadas à sustentabilidade, né, mostrando aí que pequenas atitudes, como separar o óleo usado, pode gerar grandes benefícios, que é o nosso caso, né, da empresa que nós visitamos, e nós constatamos que a empresa ela realiza e realizou o aproveitamento, né, a doação, o reaproveitamento do óleo, separou o óleo usado e fez o processo de doação, né? E isso para o meio ambiente é muito poderoso, porque quando você descarta de uma forma inadequada o óleo, ele vai cair, né, nos mananciais, nos rios, e vai trazer um prejuízo no futuro para a humanidade, né, para as pessoas de um modo geral. Então, o reaproveitamento do óleo da fritura é uma prática essencial para tornar o processo produtivo mais limpo, alinhado às políticas ambientais. Quando você descarta o óleo na rede de esgoto, ele pode causar sérios problemas, né, ambientais. Há um entupimento também de tubulações, contaminação da água. E aí, quando você faz a reciclagem desse resíduo, é uma forma de você devolver para a natureza tudo aquilo que ela te dá, né? Como os peixes, por exemplo. A ecoeficiência é um conceito central nesse processo. Nesse diálogo, né, que nós estamos imprimindo aqui através dessa palestra, é importante também falar sobre a responsabilidade social. A responsabilidade social nas empresas ela vai além dos aspectos ambientais, abrange todo um compromisso com o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento das comunidades. É isso que as empresas estão inseridas. Então, assim, adotar práticas de marketing sustentável significa comunicar e valorizar essas ações, mostrando aos consumidores que a organização ela se preocupa, né, com os impactos sociais, ambientais, e faz esses links, né, com as suas atividades. Então, estratégias de marketing sustentável, eles devem destacar projetos sociais, programas de inclusão, ações de voluntariado, ações como essa, né, de você reaproveitar o óleo que já foi usado, né, para outras necessidades, né, e outros reaproveitamentos. É importante que quando se faz esse processo, quando você cria a responsabilidade social, você está sempre embasando os seus processos de forma ética e transparente, né? Então, assim, o marketing sustentável, ele não apenas vai promover os produtos e os serviços, mas reforça o propósito da empresa e o seu papel transformador na sociedade. Bom, agora na prática, né? Vamos falar um pouco sobre o passo a passo na reciclagem de óleo. Inicialmente foi feita uma conscientização da equipe.
Lá existe uma pessoa que desenvolve, né, os processos de trabalho. Então houve esse treinamento, né, essa ideia, essa capacitação relacionada à reciclagem, né, do óleo e os impactos ambientais no descarte incorreto. Então, a pessoa responsável fez, né, um curso e hoje tem um trabalho, né, disposto a fazer esse processo. E aí tem todo um armazenamento correto também, né, os recipientes adequados, uma filtragem e a identificação. Então esse é o passo a passo. Em seguida é reservado, né, num local específico e a partir daí a pessoa, né, que vai lá retira o óleo e dá os encaminhamentos necessários. Então esse é o passo a passo da reciclagem de óleo. É importante dizer que a reutilização ela se dá de uma forma criativa, né? Então a pessoa que retira o óleo, ela faz um uso, né, desse óleo para sabão artesanal. Então é muito interessante porque a própria comunidade retira o óleo e reutiliza nesse processo. Nós tivemos como referência artigos como o de Kaique Dias Bento, de 2020, Sustentabilidade em Shopping Centers, a fusão entre uma ferramenta de marketing verde e uma estratégia de vantagem competitiva, e também o de Francisco Giovanni David Vieira e Agnaldo Kate Rigusch, responsabilidade social corporativa e marketing social corporativo, uma proposta de fronteira entre esses dois conceitos. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e eu espero ter trazido um pouco sobre essa temática que é muito importante, principalmente em tempos de COP30. Tchau!